Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao PonderaCast, hoje com um programa totalmente diferenciado, que é o Pondera Eleições, que vai ser uma playlist que nós vamos estar trabalhando ao longo de toda a campanha eleitoral, onde teremos aqui vários candidatos a vereadores da cidade de Curitiba e região metropolitana, no qual eles vão ter a oportunidade de estar colocando a sua opinião, está mostrando para você, prezado amigo, as propostas que eles têm para a cidade, no qual eles estão atuando como candidato, e depois você vai também poder colocar lá no chat a sua pergunta, que será repassada ao candidato e ele vai poder lhe responder. Mas eu gostaria de começar hoje colocando para ti, aliás, te perguntando se você sabe qual é a função de um vereador. Às vezes a gente vota para vereador e nunca para pensar qual que é realmente o objetivo de se ter um vereador. E olha que coisa bastante interessante, né? Todo vereador, ele tem pelo menos 3 funções, que são a primeira de representar a população. Então, a população tem necessidades, tem interesses, e o vereador é colocado justamente para poder estar representando os eleitores e representando os interesses deste. Um vereador também, ele vai fazer legislação, ou seja, ele vai produzir leis, e aí que está um grande problema, porque nós temos muitos vereadores que criam diversas leis, mas essas leis, ao invés de ajudar, elas acabam mais atrapalhando. E também uma função peculiar de um vereador é o quê? Ele estar fiscalizando o executivo, ou seja, um prefeito, né, um governador, as obras que são realizadas na cidade no qual ele está exercendo o mandato, e dentro dessa esfera é o que você precisa entender quais são as propostas que o vereador tem para que você possa escolher. E hoje nós temos aqui a honra de receber um candidato a vereador, uma pessoa fantástica, que tem muito a contribuir, e é o Dorgival Lima. Seja bem-vindo, Dorgival, ao Pondera Eleições. Eu que agradeço, Alessandro, pelas palavras bondosas, elogiosas a meu respeito. É um prazer imenso fazer parte mais uma vez do podcast Pondera, um importante podcast, uma entrevista esclarecedora, um bate-papo, na verdade, né, esclarecedor, que leva aí a todos os seguidores do PonderaCast mais informação, esclarecimento e mensagens absolutamente relevantes, de modo que é uma satisfação e uma alegria poder participar mais uma vez aqui com vocês no PonderaCast. Que isso, Dorgival. Na ocasião, a gente comentou contigo que as portas do Pondera sempre estarão abertas para você, e está aqui realmente a gente cumprindo a palavra contigo, porque aquela live que nós tivemos a oportunidade de fazer juntos, você tratou sobre o tema de religião e política, elas devem andar, né? E agora, oficialmente, como candidato a vereador, você pode vir aqui numa outra playlist, que é o Pondera Eleições, para poder falar sobre o seu projeto e tudo mais. Mas, Dorgival, eu gostaria que você começasse falando para as pessoas quem é o Dorgival, da onde que você veio e como você entrou na política e o que você está fazendo como vereador, candidato a vereador. Muito bom, muito bem. Vamos lá. Eu sou Dorgival Lima Pereira, eu costumo dizer para as pessoas desde pequenininho, né, brincando. Nasci na Paraíba, numa cidade chamada Pombal, sertão da Paraíba. Me criei numa outra cidade chamada Campina Grande, uma das maiores cidades do interior da Paraíba e do Nordeste. Mas aos 19 anos eu me mudei para Porto Velho, Rondônia, onde lá eu fiz Direito, entrei na Universidade de Direito, onde fiz 2 anos completos, e o 3º ano eu acabei transferindo para a cidade de Chapecó, em Santa Catarina, para onde eu tinha mudado para o sudoeste do Paraná. Na verdade eu não mudei para Chapecó, mas para Pato Branco, né? Por volta dos 21 para 22 anos, eu me mudei para Pato Branco, como já disse naquela outra ocasião, por intermédio do interesse romântico, né? Interesse em constituir uma família. Minha namorada é de lá, noivamos, casamos e constituí a minha família em Pato Branco. E entrei também na minha carreira profissional, tive uma mudança, né? Saindo do governo do estado de Rondônia, onde eu era funcionário público,
para o SESI, Serviço Social da Indústria, lá em Pato Branco, naquela ocasião ainda, isso há mais de 36 anos atrás. Portanto, em 1987, exatos 37 anos atrás. E onde permaneci por 33 anos, Alessandro. Trabalhei no Sistema S, não é? Que SESI, Senai, SESC, Senac, Sebrae, você sabe, é o Sistema S. Sim, sim. E ali eu desenvolvi a minha carreira profissional, chegando a ser gestor de unidades do SESI, coordenei vários projetos dentro do SESI, chegando a também ocupar uma função de gerência de todo o estado do Paraná, a gerência de arrecadação do SESI e do Senai. Eu fui, portanto, esse gestor. E nas unidades eu tive a oportunidade de liderar pessoas, de gerenciar processos durante vários anos. E também terminei a minha carreira como assessor do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, que na verdade é quem dirige o SESI, o Senai, o IEL e a própria Federação das Indústrias. Então eu atuei nessa área do mercado empresarial, mas concomitantemente, paralelamente, aí é uma outra carreira que também Deus me orientou e Deus me dirigiu para que eu exercesse, que foi a carreira pastoral, do ministério pastoral. Eu também fiz teologia, né, conciliando com as minhas atividades profissionais, me formei em teologia, fui consagrado pastor batista, pastoreei muitas igrejas, pastorei 26 igrejas ao longo dos meus 23 anos de pastorado, sendo que uma como titular e presidente durante 5 anos e as demais durante 13 anos, durante todo o período em que eu coordenei todo o trabalho das igrejas batistas da Grande Curitiba. Praticamente essa é a minha síntese, não é? De quem é o Dorival. Dorival é um cidadão que ama servir, que tem procurado dar o melhor de si para as pessoas, porque meu lema é de fato servir o outro, olhar para o outro, amar as pessoas e aquilo que Deus nos ensina, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, de todo o coração, de todo o entendimento e com toda a minha alma e com toda a minha força, e ao próximo como a ti mesmo. Então, basicamente esse é o Dorival. Perfeito. E Dorival, como foi essa transição que tu fez de pastor? Olha só, você veio de gestor, aí foi pastor, né? Trabalhando aí anos no movimento batista. Sim. E agora como candidato. Conta para nós qual é a ideologia do Dorival em termos políticos. Veja bem, primeiro você me perguntou sobre a transição, né? Como foi essa transição? Eu vou falar um pouquinho e depois sobre a ideologia. A transição, ela foi acontecendo de modo natural, Alessandro. Eu já tinha um chamado pastoral no meu coração desde que eu me tornei um batista aos 17 anos, lá em Campina Grande. Mas isso ficou acomodado no coração. De modo que anos mais tarde, somente aos 33, 32 anos, por aí, é que veio a decisão definitiva de eu me preparar, ir me preparar, fazendo um seminário de teologia. Sim. Portanto, um curso de bacharel em teologia de 4 anos, para eu poder me dedicar ao pastorado, ao ministério pastoral e assim por diante. E de modo que andou paralelo, né? Minha carreira profissional com o meu ministério pastoral. Então, aí essa transição ela se deu de modo natural, eu fui conciliando e fui também conseguindo exercer o meu ministério. E a questão política, ela se deu de maneira também absolutamente natural, porque dentro do Sistema S, nós desenvolvemos projetos que são feitos em parceria com o Estado. Não é? Ou seja, com o governo, né? Nós firmamos parcerias público-privadas, não é como se costuma dizer, de modo que eu coordenei o movimento A Sombra do Imposto, que é um movimento, uma campanha onde nós distribuímos 2,5 milhões de cartilhas assim, sim, bem lúdicas, falando sobre o peso da carga tributária sobre a produção, sobre o setor produtivo, mas também sobre a comunidade, sobre a sociedade. E eu exerci essa função coordenando esse projeto durante uns 7 anos, mais ou menos, 6 anos aproximadamente. E naquela ocasião, então, essa ação, ela é uma ação cidadã, uma ação de cidadania política, né? Vamos dizer assim.
Então eu já vinha, mesmo antes de chegar em Curitiba, quando eu vim de Apucarana, onde eu gerenciava o SESI, de convites que eu recebia naquela oportunidade, para me tornar um vereador. E lá eu resisti, eu neguei. Os empresários de Apucarana, talvez vendo a minha característica de liderança, de articulação, de gestor e também de um líder na área do Sistema S, eles viram que eu tinha uma condição de ser um político, um vereador e quem sabe até continuar na carreira política. Mas eu resisti, eu neguei e não aceitei. Uhum. Eu tinha no coração também o desejo de me preparar para o chamado pastoral. E aí, isso foi acontecendo ao longo dos anos. Depois fui coordenando outro projeto também, que você deve ter ouvido falar dos 8 jeitos de mudar o mundo. Os 8 objetivos do milênio, né? Sim, lembra? Sim. Que era erradicar o analfabetismo do Brasil. Uhum. Todos juntos pela educação, melhorar a qualidade de vida da mulher, né, da maternidade, reduzir a morte de crianças recém-nascidas, enfim, e vários outros objetivos do milênio naquela oportunidade. Eu tive fazendo palestras em vários estados, representando inclusive o presidente da federação na época, que era o Rodrigo Rocha Loures, né? Uhum. O doutor Rodrigo era o presidente, e eu ia representando o doutor Rodrigo com a coordenação desses 8 objetivos de desenvolvimento do milênio. E depois também veio o Vote Bem, em 2016. Aí sim, foi a chama da cidadania política no meu coração se acendeu mais forte. Quando eu fui coordenar uma campanha também da FIEP, né, no setor empresarial e com os demais sistemas S, né, SESC, SENAC, SEBRAE, SEST, SENAT, que era o Vote Bem, para que as pessoas tivessem consciência na hora do voto, em 2016. Nas eleições de 2016, até para 2016, um pouquinho antes, o Vote Bem ele foi se disseminando para que a gente pudesse ter realmente pessoas olhando para a vida pregressa dos candidatos, não votar em quem tivesse problema com processo na justiça eleitoral ou na justiça comum, e as pessoas iam olhando a vida pregressa do candidato e analisando se a pessoa tinha ficha limpa ou não, para votar nessas pessoas. E aí a gente ia orientando qual era a função do vereador, qual era a função do prefeito, qual era a função do governador, qual era a função do deputado estadual, de um deputado federal. Então, aí eu fui me aprofundando ainda mais na área política, né? E essa vocação também política, esse desejo de fazer a diferença, de mudar o status quo, né? Foi tomando conta de mim, Alessandro. Fantástico. E hoje o Dorgival poderia se posicionar como o quê? Você é um liberal, um socialista? O que é o Dorgival? Eu, na verdade, sou liberal na economia e conservador nos costumes. Explica para nós o que isso significa. Isso significa o seguinte: nós precisamos compreender que uma nação, ou um estado, ou um município, ele se desenvolve onde a livre iniciativa tenha o investimento necessário, né? Ou seja, nós tenhamos um ambiente favorável onde a livre iniciativa possa se desenvolver, onde ela possa ter a oportunidade de crescer, a economia ela vai ser fortalecida com as empresas, com o empreendedorismo, com a liberdade que as pessoas têm de empreender, de criar o seu próprio negócio, né, de ter um ambiente propício onde o capital vai crescendo, se fortalecendo para também poder investir no social, ou seja, fazer com que o desenvolvimento social de um estado, de uma nação e de um município possa ter uma atenção maior, um foco maior. A gente costuma chamar de a tríade do econômico, do social e do ambiental, do sustentável, né? Uhum. Ambiental. Então, o liberal é nesse sentido. Nós temos que ter um ambiente propício para o desenvolvimento dos negócios, do empreendimento, dos empreendedores e assim por diante. E um Estado cada vez mínimo, ou seja, onde o Estado tenha menor
intervenção na sociedade. Eu sou pelo Estado mínimo. Eu acredito que nós precisamos ter um Estado menos inchado, menos pesado, onde a máquina do Estado, a máquina administrativa, ela se torna muito pesada, Alessandro. E nós do Novo entendemos que a gente precisa ter, de fato, um Estado cada vez mais leve, para que ele não seja oneroso para a sociedade. Entendo. A sociedade acaba pagando a conta. Não só o setor produtivo, mas a sociedade como um todo, porque há a necessidade de se pagar mais impostos, há necessidade de se arrecadar mais tributos. Para quê? Para manter o Estado, para manter a máquina administrativa do próprio Estado. Então, eu sou liberal nesse sentido, na economia, né, com o viés da economia, mas sou conservador nos princípios, nos valores, na manutenção da família, no investimento cada vez maior na família, nos valores, nos princípios, na liberdade individual e respeito ao próximo, que é um dos princípios do Novo, né? Como eu já disse antes, onde haja um livre mercado e direito à propriedade, né, como nós mesmos sabemos que o próprio Novo prega, onde a democracia seja real, né? Nós temos uma democracia no Brasil que ela ainda está engatinhando e, na verdade, quase não se tem democracia de verdade, né? Um Estado enxuto, eficiente, servindo as pessoas, mas sem ser aquele Estado pesado, como eu já falei, oneroso, com um combate à corrupção e aos privilégios e que todo mundo tem oportunidade. Essa é a minha ideologia política. Entendi. E as tuas bandeiras, né? Todo candidato político, ele tem bandeiras pontuais no qual ele defende, né? E se você fosse numerar as tuas top 3, quais seriam as bandeiras que o Dorival Lima defende nessa candidatura a vereador? Top 3. Os top 3. Número 1. Vamos pelo 3, né? Depois 2 e 1. Pode ser, ótimo. A 3, eu estou com uma preocupação muito grande com o problema das drogas. O problema das drogas é um problema de saúde pública gravíssimo, gravíssimo. É um problema social, é um problema de saúde pública, Alessandro. Então nós precisamos estabelecer uma legislação em conjunto com o governo do Estado, com as secretarias estaduais de antidrogas, né? E as secretarias municipais antidrogas e as secretarias municipais na área social, como o próprio FAS, Fundação de Assistência Social. Nós precisamos estabelecer uma legislação muito rigorosa, mas muito eficiente, que combata e previna de fato as drogas. Nós estamos diante de uma situação muito crítica, quando o Supremo Tribunal Federal, você sabe disso, fez uma liberação do consumo da maconha, né, de até 40 gramas. Isso é uma verdadeira aberração, um absurdo num país de dimensões continentais como o Brasil, se ter um controle adequado sobre o consumo de drogas. Né? Isso é uma utopia, não se tem. Essa é que é a grande verdade. Pelo contrário, isso se torna um efeito contrário, um efeito nocivo à própria sociedade, e nós vamos acabar chegando no que chegou a Califórnia e Los Angeles, nos Estados Unidos. É deprimente a situação lá nos Estados Unidos, onde milhares de pessoas estão vivendo desumanamente nas ruas por causa das drogas, por causa da escravidão às drogas que elas acabam se submetendo. Elas estão escravas, né? Ao vício das drogas. Então, a minha número 3 é essa: combate e prevenção às drogas, não é? Com atenção especial à causa dos moradores de rua. Nós precisamos resolver esse problema. Então é uma causa, uma bandeira mais ou menos conjunta aí. E é possível resolver assim o problema dos moradores de rua? Eu acredito que sim. É possível minimizar o problema. Nós estamos com um problema muito sério no centro de Curitiba. Isso se proliferou de uma maneira descontrolável, absurda, né? As pessoas que moram na região central de Curitiba estão reclamando direto. Eu estou me colocando como uma opção, como vereador, para tentar ajudar. Me comprometo a tentar ajudar a minimizar esse problema. Não é um problema fácil, é um problema complexo,
Isso você sabe que envolve muitos fatores, né? As pessoas abandonam suas próprias casas, suas famílias. Há quem diga, Alessandro, de que são as famílias que expulsam as pessoas, o que não é uma verdade. Isso não é verdade. As pessoas saem de casa, somem, tem famílias que estão atrás de pessoas até hoje, estão perdidas, moribundas pelas ruas. Então, nós precisamos investigar tudo isso, nós precisamos mapear, tem que haver uma inteligência, não é? Um sistema de inteligência, um sistema estratégico para que a gente possa mapear tudo isso. E é claro, em parceria com as instituições do setor público, sobretudo do executivo, né? É óbvio, esse não é um papel do vereador, mas a gente pode, através de uma legislação que estabeleça uma obrigatoriedade, tratar esse tema com muito mais seriedade, com muito mais força, com muito mais intenção de realizar mesmo. É um problema grave, como eu já disse, mas que pode ser resolvido, pode ser minimizado, pode ser solucionado a médio e longo prazo. Não é a curto prazo, é um problema a ser enfrentado, precisa ter coragem para enfrentar e eu estou absolutamente me colocando à disposição. Essa é a bandeira número 3. Agora vamos para a bandeira número 2. A bandeira número 2 é a desburocratização para que a gente possa ter acesso dos empreendedores a um processo mais dinâmico do seu negócio. Os empreendedores, os microempresários, os microempreendedores individuais, e tá aí o Sebrae, que presta um serviço da mais alta relevância, SESI, o Senai, Senac, Sesc, tentam ajudar o microempreendedor individual, os microempresários, mas a burocracia ainda é muito grande, é muito pesada. Nós precisamos trabalhar uma legislação que passe a exigir muito menos obrigações, muito menos documentação, muito menos ações desses microempreendedores individuais e dos microempresários para que eles tenham um foco absoluto no seu negócio, em desenvolver o seu negócio. Imagina você, Alessandro, você está aqui tentando desenvolver o seu negócio, tentando trabalhar com tecnologia, com inovação, né? Porque aí o microempreendedor e o microempresário ele fica absolutamente com menos tempo para se preocupar com aquilo que de fato é o importante. Que é relevante. Que é relevante, que é o negócio, né? Sim. Pensar o seu negócio, desenvolver o seu negócio, criar, inovar, não é? Colocar inputs na área de tecnologia no seu negócio. E aí, por que ele perde esse tempo? Porque ele tem que se preocupar com a burocracia, com os impostos, com uma série de exigências legais para que o seu negócio seja viável. Então, desburocratizar para que os empreendedores possam investir, né, no seu negócio e a gente gere renda, a gente gere muito mais emprego. Sem sombra de dúvida. Quem sustenta o Brasil hoje, Alessandro, são os microempresários, são as microempresas. 90% da economia brasileira é movimentada pelas microempresas em todo o Brasil. Então essa é a minha segunda bandeira. A bandeira 2, né? 3, 2, agora 1. Sabe qual é? Principal, né? A top. Vamos lá. Rapaz, eu estou muito preocupado. Por quê? Porque o último censo demonstrou que o Brasil está envelhecendo. E você percebeu isso, não é? Hoje o percentual de pessoas com mais de 60 anos está ultrapassando o de pessoas entre 18 e 24 anos. Isso eu vi antes de ontem no Jornal Nacional, no Jornal da Globo, certo. Que eu durmo tarde vendo o Jornal da Globo. E esse percentual de idosos ultrapassou. São, se não me falha a memória, 16% de pessoas em todo o Brasil na faixa de mais de 60 anos. E sabe qual é o percentual de pessoas entre 18 e 24 anos? Não faço ideia. 15,6%. 16% idosos, 15,6% pessoas entre 18 e 24 anos. Nós ultrapassamos. Com isso, eu estou com foco absoluto, não é? E como vereador eu pretendo trabalhar uma legislação, já que o vereador ele trabalha com a legislação, ele é um legislador. Eu quero trabalhar também com as entidades do setor executivo, é óbvio, porque são eles que executam, não é? O executivo é quem faz isso, para que a gente possa dar uma atenção muito maior ao idoso. Então, a minha bandeira número 1 é melhorar a qualidade de vida e a saúde mental de nossos idosos em Curitiba. Uau. Essa é a bandeira número 1, que eu estou muito preocupado. Eu sou um sexy, né?
Eu me tornei sexo no último dia 3 de maio, e portanto eu sou um sexagenário, brincando aqui com vocês certo, e com os nossos espectadores. E todos nós vamos nos tornar idosos. Com certeza. Né? Você vai tornar idoso logo, eu também. Inevitavelmente, né? Se nós não morrermos, que obviamente ninguém deseja isso, ninguém busca a morte, pelo contrário, nós queremos buscar a vida cada vez mais, nós desejamos a vida, nós vamos envelhecer. E vamos envelhecer num espaço, num locus citadino, né, do município, onde nós temos que ter condições. O idoso precisa ter um sistema de saúde mental que o atenda, porque a maior parte dos idosos sofrem de depressão. Sofrem de depressão, de angústia, de ansiedade. Por quê? Porque os anos vão se passando. O idoso está cada vez mais abandonado. E, pasme você, Alessandro, pela própria família. Muitas vezes. Tem familiares que querem colocá-lo num centro de repouso ou numa casa de repouso. Aliás, um outro assunto. Casas de repouso. Todas as casas de repouso em Curitiba, Alessandro, elas não têm regulação. Aliás, eles até almejam por essa regulação. Não existe regulação. Não existe legislação que regulamente, que estabeleça critérios absolutamente padronizados para todas as casas de repouso no município de Curitiba. Então eu pretendo trabalhar em cima dessa legislação com uma equipe competente que vai me acompanhar, sem sombra de dúvidas, e focar em cima disso. E é claro, né? Além do trabalho principal do vereador, que é como você mesmo disse, é representar o meu eleitor, representar os cidadãos de Curitiba junto à Prefeitura Municipal, ser um fiscalizador, né, ferrenho, eu serei, pretendo ser muito, muito firme nisso, e obviamente, tá sempre atento a ouvir os meus eleitores, os cidadãos de Curitiba, sobre aquilo que eles estão precisando. Muitas vezes as ruas de uma região da periferia aí estão abandonadas e a gente precisa fazer essa interlocução junto à prefeitura para que aquela rua seja, de fato, revitalizada, ela seja melhorada, reformada, para que as pessoas vivam bem e com qualidade de vida. Fantástico. Então, olha só, você está tendo a oportunidade hoje de conhecer o candidato Dorgival Lima, que tem aí várias bandeiras, entre elas a principal é a defesa pelos direitos das pessoas idosas. Então, olha, eu te convido você já a dar aquela curtida nesse vídeo, se inscrever no canal, nos seguir nas redes sociais. As redes sociais do PonderaCast em algum momento já devem estar passando na tela. Então, nos acompanhe, porque todas as publicações que nós fazemos aqui sempre terão o caráter voltado para tratar de assuntos políticos e também de assuntos sociais. E, Dorgival, eu achei muito interessante o teu top 1 da tua bandeira, que foi o direito dos idosos. E uma coisa que você colocou foi exatamente sobre as casas de repouso, né? Sim. Que muitas famílias optam em colocar o idoso numa casa de repouso. A casa de repouso não é algo negativo, ou é? Não, pelo contrário. A casa de repouso é um espaço, é um espaço onde haverá o cuidado para com o idoso, portanto ali onde o idoso vai ser cuidado, melhor assistido, melhor acolhido, até porque uma família muitas vezes não tem essa condição, não tem esses recursos, né, que uma casa de repouso precisa ter. E é óbvio que uma casa de repouso ela precisa ter toda uma estrutura, depois de regulamentada, né, ela precisa ter toda uma estrutura para poder cuidar desse idoso, porque ele também vai precisar de cuidados de saúde, né? Sim. Ele não vai precisar só de carinho, claro que carinho, atenção, amorosidade, respeito para com o idoso são fundamentais, né? Mas ele vai precisar de atendimento também na área da saúde, sim, vai precisar tomar o seu remedinho em dia, no horário certinho, ele vai ter algumas emergências que aquela casa de repouso precisa dar o primeiro atendimento. Então, eu entendo até, e tem famílias que não têm condições de cuidar do idoso em casa, dependendo da sua idade, dependendo do seu grau de dependência, que a melhor saída é a casa de repouso, né? Sim. É um lugar onde ele vai ali clinicamente ser atendido também, num primeiro momento, para depois ele ser encaminhado
para um hospital ou para uma clínica. De modo que não é negativo, é positivo. Sim, até porque realmente a casa de repouso, ela não é um abandono do idoso. Foi como você comentou, o idoso ele precisa muitas vezes, dependendo do grau de saúde e de doença dele, ele vai precisar ter cuidados, vai ter que ter um enfermeiro, fazer fisioterapia, né? Além do cuidador, e você às vezes ter essa estrutura dentro de casa é totalmente inviável. Sabe uma coisa que me chama a atenção, Dorival, quando você tocou nesse assunto, a impressão que eu tenho das casas de repouso que elas não foram planejadas. Perfeito, muito bom. E quando você vê aquelas casas de repouso, os famosos IUPs, né? Isto. IUPs, né? Acho que se pronuncia. Aquelas que são planejadas, elas conseguem entregar essa proposta que vocês estão resultado definindo. Muito melhor, sem dúvida alguma. Perfeito. Eu acredito nisso, por falta de planejamento, até por falta da própria legislação, como eu já disse, né? Como nós já falamos aqui, as pessoas acabam não se programando, se planejando melhor, criando uma estrutura mais adequada, mais completa e complexa. Porque não é só isso que você se referiu, ter só uma pessoa para cuidar do idoso, mas ter toda uma estrutura, até mesmo para levar o idoso para passear, não é? Tem casas de repouso onde os idosos permanecem lá de segunda a segunda, sem saírem da casa, sem irem para nenhum tipo de passeio, porque não tem estrutura, né? Sim. Como você disse, não se planejaram direito, portanto não tem estrutura. Mas eu acho que uma casa de repouso bem planejada, bem estruturada, bem organizada, seguindo toda a legislação, a regulamentação que vem a ter, e com uma equipe multidisciplinar, isso é importante, assistente social, psicólogo, enfermeiro, como você mesmo disse, para prestar todo um atendimento, e um médico também. Tem casas de repouso, eu procurei uma vez em João Pessoa, na Paraíba, há muitos anos atrás, quando eu fui lá, porque a minha mãe estava sendo cuidada pela minha irmã em casa, mas era muito difícil para ela e os recursos eram escassos para poder pagar as cuidadoras em casa, e nós fomos procurar uma casa de repouso, e eu vi naquela ocasião que as casas de repouso elas tinham lá, pelo menos naquele contexto, médico também que atendia, né? E que ficava ali de plantão, ou então num determinado período vinha fazer uma anamnese em cada idoso, fazer uma verificação, enfim. De modo que é isso, eu acredito que não é só essa estrutura das casas de repouso, mas de todos os equipamentos públicos, não é? Sim. Que a cidade precisa ter e precisa proporcionar para que o ambiente tenha, o idoso tenha esse ambiente saudável, gostoso, alegre, satisfatório, e a própria cultura, né, Alessandro? A gente precisa criar essa cultura que existe no Oriente. Nos países da Ásia, por exemplo, no Japão, na Coreia, os idosos são respeitadíssimos. E aqui no Brasil, na cultura latino-americana, a gente parece que tem um pouco de dificuldade de respeitar as pessoas mais idosas, infelizmente, mais né? velhas. Infelizmente, o que você está falando, isso acontece, e é interessante quando você fala, né, por exemplo, sobre a cultura do respeito ao idoso, e pensando nessa dimensão das casas de repouso, isso aí é uma mudança de paradigma, porque muitas vezes quando você conversa com algumas famílias, às vezes, por exemplo, aquele idoso está numa condição tal que, se ele ficar dentro do seio de casa, ele vai adoecer ainda mais. É pior, exatamente. E vai acabar adoecendo as pessoas que estão em volta dele. Perfeito, Alessandro. Você tocou num ponto, Alessandro. Você tocou num ponto fundamental. É preciso que também se olhe para as pessoas que cuidam. Existe até uma expressão: cuidando de quem cuida, né? Boa, é verdade. Ou cuidado de quem cuida. Nós também temos que olhar isso. A legislação precisa ser trabalhada, precisa ser elaborada com vistas a também contemplar quem cuida. Porque quem cuida, se não tiver bem, não vai cuidar bem. Vai cuidar mal. Não, vai cuidar mal. Vai adoecer e vai cuidar mal a outra pessoa
precisa de cuidados, né? Além disso, ela logo é quem está precisando de cuidado, porque ela está adoecendo, como você disse. Exatamente. E a maioria das pessoas, quando você comenta assim, casa de repouso, Deus o livre, você está colocando junto cultural. Tem pessoas que falam assim, você está colocando, entregou o seu avô, a sua mãe, o seu pai para os russos. Isso. Os caras chegam a falar esse tipo de coisa, Abandonou, né? Eu jamais faria isso. Mas você veja só que realmente é uma questão de reaprender como sociedade que você colocar o idoso numa casa de repouso muitas vezes é maior sinal de amor, respeito e atenção do que ao contrário, né? Porque senão a pessoa se encontra abandonada dentro da própria casa. Todo mundo vai trabalhar todo mundo vai trabalhar o dia inteiro, todo mundo sai e ele fica sozinho lá, abandonado, não tem ninguém para cuidar dele. Então é isso que você falou, às vezes é muito melhor levá-lo para uma casa que vai cuidar, bacana, legal, com toda a estrutura. Mas para isso a gente precisa, né, como legislador, cuidar desse assunto. E o Hospital do Idoso aqui de Curitiba precisa um olhar mais crítico? Qual que é a leitura do Dorgival? Eu ainda não consegui estudar com carinho a estrutura que a gente tem aqui em Curitiba atual para o idoso em termos de hospitais, né? De hospital, porque a gente tem um Hospital do Idoso. Mas eu entendo que até agora ele vem cumprindo com o seu papel. O Hospital do Idoso é, de fato, uma ferramenta, um equipamento de altíssimo valor que a gente tem, e nós precisamos melhorar ainda mais, investir mais ainda no Hospital do Idoso, e talvez criar mais outros hospitais, outras clínicas ou outras estruturas que possam contemplar a demanda de Curitiba, porque Curitiba cresceu. Curitiba se desenvolveu. Olha, eu estou aqui há 28 anos, Alessandro. Quando eu cheguei aqui, a população de Curitiba estava em torno de 1.200.000, 1.300.000. Nós somos 2 milhões de habitantes hoje em Curitiba. E nós estamos cada vez mais. Nós estamos com 2 milhões. Na grande Curitiba, na região metropolitana de Curitiba, que eu estive estudando, nós estamos com quase 4 milhões de habitantes. Ou seja, 2 milhões... no município, mais 2 milhões, quase 2 milhões, nas cidades da região metropolitana. Então é uma demanda de 4 milhões de habitantes. A gente não tem noção, que né? A estrutura de Curitiba suporta. E você sabe muito bem que a estrutura de saúde do município de Curitiba acaba atendendo pessoas de Colombo, pessoas de Pinhais, pessoas de São José dos Pinhais, de Quatro Barras, pessoas de Araucária e vice-versa. Também tem pessoas de Curitiba que acabam indo ser atendidas nesses hospitais dessas cidades que estão anexas a Curitiba. Muito interessante. E Dorgival, deixa eu te fazer uma pergunta aqui no programa Pondera Eleições. Lembrando aí, convidando você que está nos assistindo já a clicar lá no gostei, né? Dar aquele like maroto para nos ajudar a estarmos avançando com o nosso projeto do PonderaCast, se inscrevendo no canal, acompanhando nas redes sociais. E Dorgival, se chegasse nesse momento um eleitor para você e te perguntasse assim, Dorgival, por que eu devo votar em você? O que você responderia para ele? Eu responderia o seguinte, você deve votar em mim porque eu estou comprometido e sou comprometido com a integridade, com a transparência e com a ética na gestão pública. Eu creio que isso é fundamental para que você primeiro possa ter um representante seu lá. Uma pessoa íntegra, comprometida com a ética na gestão pública, transparente e que seja absolutamente ilibado para poder representar você na Câmara de Vereadores, que não vai mudar, que vai permanecer a mesma pessoa, pelo contrário, muito mais responsabilidade para poder representar você, para poder ser a sua voz lá na Câmara e junto ao Poder Executivo. Você deve votar em mim por causa disso, mas acima de tudo porque eu tenho um propósito, o propósito de tentar mudar a realidade da política brasileira a partir da política municipal. É lamentável, Alessandro, a gente observar e perceber que a maioria dos nossos vereadores estão a 6 mandatos, 5 mandatos, né? De 4 para cima, 4, 5, 6. Tem vereador que já chegou a 8 mandatos na nossa Câmara de Vereadores. Eu defendo de que um vereador, não podemos mudar a legislação, porque ela é constitucional,
mas um vereador deveria ter no máximo 3 mandatos, no máximo, e dar oportunidade para outras pessoas virem oxigenar a Câmara, trazendo novas ideias, trazendo inovação, trazendo o anseio de outras pessoas, das novas gerações, acima de tudo, né? Das novas gerações. Então, eu acredito que se você me der essa confiança, se você depositar essa confiança em mim, eu quero responder para você dessa maneira. Você deve votar em mim, porque você vai ter lá uma pessoa que realmente vai corresponder à sua expectativa de ser um político diferente. Um político que vai fazer a diferença de modo diferente. É assim que eu entendo, de modo que é isso que eu quero ser, a sua voz eleitor lá na Câmara de Vereadores, para que a gente possa de fato mostrar que política real, verdadeira, pura, é possível fazer. É difícil? É porque a credibilidade da sociedade está lá embaixo em relação à questão política, né? Você sabe muito bem disso, mas Deus colocou no meu coração o desejo de eu não quero um cargo, nunca quis um cargo, não desejo um cargo, não é? Eu sou aposentado, né? Sou um gestor, trabalhei muitos anos na Federação das Indústrias, sou aposentado pela própria FIEP e o SESI, né? Pelo INSS, e eu tenho o sonho, o desejo de servir a minha comunidade, servir a minha população, aliás, os bairros onde eu estou me situando, né? Se você me permitir, eu gostaria até de dizer que é óbvio que um vereador vai atender toda a cidade de Curitiba, mas eu resido ali no Uberaba, no Jardim das Américas, quase na fronteira dos 2 bairros ali, mas eu pretendo atender todos os anseios assim, se for possível, né, com uma equipe muito competente, não só desses 2 bairros, mas de diversos outros bairros, como Boqueirão, como Guabirotuba, como Cristo Rei, como Centro e outros bairros, até Umbará. Estive lá visitando pessoas do Umbará, amigos, e me colocando à disposição. Porque eu creio que o vereador ele tem que estar olhando de maneira não somente geral, bairro, não né? só para o seu bairro. Exatamente. Perfeito. É isso. Bacana, bacana. E qual é o seu número? 30777. 30, que é o do Novo, né? Exatamente. 30 é a identificação do Novo, um partido seríssimo, um partido muito responsável. Eu disse aqui da outra vez, se eu pudesse, não teria partido nenhum. Eu seria independente. Mas não pode no sistema político brasileiro. E aí eu tentei escolher o partido que mais combina com os meus valores, princípios, e o Novo é um desses partidos. Deltan Dallagnol está com a gente lá, é o nosso embaixador, então meu número é 30777. Por que 777? O número da perfeição de Deus. Perfeito. Sabe quando eu vi lá 777, na hora eu já lembrei do número de Deus, que é o número 7, sem dúvida, né? Fantástico, Dorival. E olha só, as pessoas para poderem te acompanhar nas redes sociais, quais são as redes sociais que você pode compartilhar? Tem um número no qual elas possam ligar para você, para a tua assessoria? Você tem um website? Fique à vontade de poder compartilhar nesse momento. Eu tenho o meu Instagram, que é o dogival.lp, @dogival.lp, né? Deve estar passando aqui depois, o Juliano talvez coloque já aqui. Já está passando nada. E o meu Facebook é dogival.limap, né? O Lima com P no final, P mudo, né? dogival.limap. É um P mudo no final. E eu tenho o TikTok, né? Que é o Dogivali 03224. É um número um pouquinho mais complicado, porque tinha muitos Dogivais espalhados pelo Brasil aí, que não no Paraná. No Paraná eu sou um dos poucos Dogivais, acredito. E em Curitiba talvez eu seja o único Dogival, viu? Eu tô até querendo conhecer outro, porque não tem. Só tem eu. Esse nome é um nome nordestino, né? Sei. Que geralmente escolhido lá no Nordeste, na região de Pernambuco, Ceará e Paraíba. Então meu pai acabou colocando o mesmo nome que o dele, Dorival, e meu pai que já está no céu. E então Dorival, esse número, esse endereço que eu já falei do Twitter. São essas as 3 redes sociais, claro, meu telefone de WhatsApp está à disposição, se você também quiser entrar em contato comigo, é o 41 99811 0808, pode entrar direto em contato comigo. Direto. Olha tá? só. Eu me disponibilizo a atender, a responder aquilo que você tiver de dúvida, de esclarecimento.
são essas as redes sociais e obviamente, o e-mail, né, dorival.lp@gmail.com, dorival.lp@gmail.com. Ultimamente a gente tem olhado muito pouco pro e-mail, né? Parece que agora é mais do WhatsApp. Exatamente, exatamente. Inclusive, em breve já estará no ar o site do PonderaCast, que é www.ponderacast.com, aonde a gente vai, além das playlists aqui das lives do PonderaCast, a gente também vai deixar essa playlist do Pondera Eleições, no qual terá as informações das redes sociais, dos candidatos que foram aqui entrevistados. E, Dorival, a gente já caminhando pro final do programa, é uma pena, porque sempre é muito bom te ouvir, conversar contigo, é incrível a maneira como você aborda. Eu não estou falando isso para te agradar, é realmente um elogio de uma pessoa que lhe admira como pastor, como líder. Obrigado, né? Alessandro. E, Dorival, nesse momento eu gostaria que você olhasse para essa câmera, tá certo? Que é a sua câmera, diferente do programa do Pondera, que você faz a mensagem do coração referente àquele tema que está sendo tratado. Você pode agora deixar uma mensagem sua do candidato a vereador Dorival Lima para os eleitores. O Juliano vai mirar a câmera para você e você tem a oportunidade de deixar sua mensagem. Maravilha. Eu queria dizer para você, o eleitor, né, e que quiçá seja meu eleitor, do Dorival Lima, 30777, que eu quero ser um vereador cada vez mais dedicado, voltado para comunidade, para o cidadão, para a sociedade curitibana. Eu tenho uma gratidão no meu coração de viver e de morar numa cidade maravilhosa que é Curitiba, uma cidade que tem muitas coisas boas, maravilhosas, mas que ainda pode melhorar muito. Tem muito que melhorar. Por isso o meu slogan é pela Curitiba que queremos e merecemos. Pela Curitiba que queremos e merecemos. E eu sou esse vereador comprometido com a integridade, com a transparência, com a ética na gestão pública, com um vereador comprometido com a causa do idoso, porque eu quero melhorar a saúde mental do idoso, a qualidade de vida do idoso em Curitiba, mas que também tenho outras bandeiras, outras ações que incomodam meu coração. Eu sou um inconformado em ver as coisas acontecendo de maneira insatisfatória para a população, para o cidadão, para as pessoas de bem, onde eu quero ver as ruas de Curitiba cada vez mais atendidas, né? Os bairros, as ruas revitalizadas, sem nenhum problema de buraco, né? Tem populações nossas que ainda sofrem muito com esse tipo de problema, e eu quero ser o seu eleitor, a sua voz, junto ao prefeito municipal, à prefeitura municipal, para poder reivindicar, para poder fazer um requerimento para melhorar aquela rua que precisa de uma revitalização, para que você possa transitar sem correr o risco de sofrer um acidente, de ter algum tipo de problema, como eu mesmo já tive, já quebrei o pé uma vez numa das ruas nossas aqui de Curitiba. Então eu quero ser esse vereador, um vereador comprometido com você. Não serei nem da situação e nem da oposição. Eu não quero estar refém nem do Executivo Municipal, porque eu vou fiscalizar e não tem sentido isso, não é? E nem quero ser também refém do partido ou nem de um grupo que eu tenha a quem responder. Eu quero ser absolutamente seu e responder e comprometido com o meu eleitor, com o cidadão de Curitiba. Por isso, no dia 6 de outubro, vote Dorival Lima, 30777. Fantástico. Eu gostei muito do teu slogan. Você pode repetir? Pela Curitiba que queremos e merecemos. Pela Curitiba que queremos e merecemos. Isso aí. Vote Dorival Lima, 30777. 377. Muito obrigado. Fantástico. Dorival, olha, foi um prazer enorme te receber novamente aqui nos estúdios do PonderaCast. Hoje a gente trabalhando em cima da playlist Pondera Eleições, uma oportunidade que alguns candidatos vão ter, né? A gente diz alguns candidatos porque, infelizmente, não vamos conseguir convidar
a todos, né? E nem todos os candidatos acabam tendo agenda disponível para poder vir aqui no programa. Mas realmente foi um prazer te receber. Eu reforço aquilo que já vos falei anteriormente, as portas do Pondera estão sempre abertas para você e te desejo muito sucesso em sua jornada eleitoral. Amém. Muito obrigado, Alessandro. Agradeço do fundo do coração seu carinho, sua atenção e abrir esse espaço para que a gente possa conversar com o nosso eleitor. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando e eu tenho certeza absoluta que se Deus me chamou para essa missão, Ele há de concluir a sua boa obra me colocando lá na Câmara de Vereadores. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Amém, Jesus. E então vamos concluindo nossos trabalhos de hoje. Acompanhe os próximos programas que teremos aí do Pondera Eleições, onde vamos estar entrevistando vários candidatos aqui de Curitiba, região metropolitana, aonde você vai poder conhecer as propostas que eles têm, quais são as bandeiras que eles defendem. Ficará gravado aqui no nosso canal do YouTube e também será depois publicado recortes nas nossas redes sociais. Então nós nos vemos até no nosso próximo programa. Já é aquele hábito de falar até a próxima quarta-feira, se assim Deus nos permitir, né? E agora a gente está num programa que ele é gravado e depois ele é transmitido no canal do YouTube, que será sempre às terças-feiras. Toda terça-feira a gente vai estar lançando os vídeos de nossas gravações aqui, das entrevistas, e a gente se vê então no nosso programa, no nosso próximo programa Pondera Eleições, se assim Deus nos permitir. Um abraço a todos, um beijo no coração e obrigado por você nos acompanhar até agora.